Olá, candidatos de todo o Brasil. Para mim, uma satisfação imensa poder participar da construção do seu sucesso nos concursos públicos a que você vai se submeter. É também muito satisfatório poder estar aqui no Eu Vou Passar e na sua casa participando dessa preparação para todos os exames a que você se lançar e, desde já, vamos começar a firmar algumas estratégias, alguns acordos que possibilitarão construirmos uma caminhada muito mais exitosa nos certames. Primeiro acordo que eu sugiro é pensarmos na redação dos seus concursos. A prova discursiva é até com um tom de lamento, mas eu esclareço para você. Nos últimos tempos, os candidatos, de um modo geral, merecem os nossos parabéns em relação à maneira como têm procedido na preparação para as provas objetivas. Isso significa que, em alguns concursos, temos candidatos que fecham as provas objetivas e totalizam o máximo de pontuação. O que chamo de lamento é que as provas discursivas não têm recebido a mesma atenção do candidato. E a consequência disso é a problemática no desempenho, a frustração do candidato, que muitas vezes atinge o primeiro lugar na classificação geral, e após a divulgação dos resultados da prova discursiva, o que temos é insucesso, frustração dos candidatos. Isso com você certamente não vai acontecer. E a maneira como procederemos em relação a esses concursos, e sobretudo em relação à prova discursiva, é o que vamos roteirizar aqui nessas nossas conversas. Inicialmente, eu traçarei com vocês a programação de todo o nosso curso de redação nos concursos, para que você possa se nortear melhor quanto a cada um dos passos dessa nossa caminhada. E em seguida passaremos já desde hoje a tratar cada um dos tópicos específicos e, sobretudo, a maneira como você vai proceder em relação às suas provas. Qual o nosso roteiro de estudo você acompanha? Noções de provas discursivas em concursos públicos. De que maneira você deverá pensar na redação? Nessa nossa conversa inicial, eu já alertei para um fato curioso. Os candidatos fecham provas objetivas, conquistam o primeiro lugar nas questões objetivas e o seu desempenho nas discursivas não é o mesmo. Consequência, insucesso. Como é que nós tomaremos a redação como referência dos nossos concursos? É o sucesso na sua prova discursiva que será o responsável pelo bom desempenho no concurso. Ou seja, a boa classificação, já que a prova discursiva soma os pontos na etapa classificatória, é determinante que você consiga realizar uma boa prova discursiva para que sua posição final na lista classificatória seja bem definida. Garantir um bom desempenho numa prova objetiva não é o suficiente para assegurar a boa aprovação. Então, quando se pensa em noções de provas discursivas, como será o seu desempenho nessas discursivas, pense, quando eu asseguro uma boa dissertação, eu passo nos concursos. Assegurar primeiro lugar na objetiva e fazer uma redação nota 6 é sair do primeiro lugar para o centésimo. Estar em centésimo lugar depois das notas objetivas e fazer uma redação nota 10 é garantir o seu primeiro lugar. Portanto, uma primeira noção que nós vamos compor é a de como pensaremos em nossa prova dissertativa, sobretudo tomando-a como referência para garantir o nosso bom desempenho nos certames. Um outro aspecto, comporemos uma noção de texto. Até porque muitos pensam e até comentam nos corredores dos cursos no Brasil aí afora, que uma verdadeira confusão quanto a uma prova discursiva. Alguns chamam haverá redação no concurso, outros chamam prova discursiva, prova dissertativa, questão dissertativa, estudo de caso, fazem os candidatos uma verdadeira confusão quanto ao tipo de texto produzido nos concursos. E uma referência primeira que você deverá compor é de que, antes de mais nada, fará um texto. De acordo com o que estabelecem os editais dos certames, haverá um tipo de texto específico a ser produzido. E todas as modalidades a que você poderá se submeter nos concursos, nós vamos tratar aqui. Por isso, antes de qualquer preocupação quanto ao tipo de texto a produzir, se um estudo de caso, se uma questão discursiva, se uma dissertação, se uma narração,
lembre-se, sobretudo, de compor uma noção de um texto. Você fará um ato comunicativo por escrito. Essa é a referência maior. E, oportunamente, trataremos de cada um dos tipos de textos comuns cobrados nos certames. Mais um aspecto, tipologia nos textos. Embora a maioria dos concursos cobre do candidato uma dissertação, temos diferentes modalidades de texto dissertativo e, além disso, em muitos concursos, embora você seja cobrado a uma dissertação, fará uso de recursos narrativos, elementos descritivos na própria estrutura dissertativa. É a maneira como o tema é proposto que estabelece que requisitos o candidato vai utilizar na composição do texto, que estratégia de composição de prova discursiva ele utilizará. Portanto, um tópico dessa nossa conversa, desse nosso roteiro de estudo, será compreender as várias tipologias de textos produzidos nos certames. Basicamente, conviveremos com a noção de descrição, narração e dissertação. Sobretudo a dissertação. E em vários momentos, a depender da maneira como o tema nos for sugerido, lançaremos mão de características descritivas ou narrativas na própria estrutura dissertativa. Portanto, toda a intimidade que ganharmos dessas modalidades de texto também será responsável pelo nosso bom desempenho das provas discursivas. Um outro aspecto diz respeito a como a dissertação dos concursos é focalizada. Muita insegurança eu noto dos candidatos quanto ao tipo de correção aplicada nos concursos. Já li até alguns artigos, algumas cartas de candidatos mandadas aos jornais de concurso, reclamando quanto ao desconhecimento em relação à maneira como determinadas bancas procedem na correção. Aqui, nessas nossas conversas, você vai ter o mais explícito esclarecimento acerca de como procede a Fundação Getúlio Vargas na hora de corrigir meu texto, de que forma o CESP avalia minha redação, qual a pontuação dada pela Fundação Carlos Chagas. Obviamente, focalizarei as principais organizadoras, e para que nenhuma delas fique enciumada, principal é aquelas que realizam os principais concursos, os maiores concursos brasileiros, no âmbito dos tribunais, do judiciário, no âmbito das polícias federal ou as estaduais, no âmbito da carreira fiscal. ESAF realiza os principais concursos da área fiscal, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, além de CESP, UNB e de Fundação Carlos Chagas. Priorizarei os critérios de correção adotados por essas organizadoras. E você, ao molde do concurso que vai prestar, vai dar uma maior atenção, uma atenção mais carinhosa aos critérios de cada uma dessas organizadoras. Mas lembre-se de que a escolha das organizadoras está muito relacionada ao processo licitatório realizado pelos órgãos, portanto, é válido você compor a noção geral acerca dos critérios de todas essas organizadoras. Não se esqueça de que você vai fazer um curso de redação para concursos, de um modo geral. Os textos cobrados na área fiscal, nos tribunais, nas polícias, são as mesmas estruturas, possuem o mesmo perfil. O que difere é o tema. Se você se prepara, por exemplo, para delegado da Polícia Federal, obviamente vai fazer uma dissertação centrada em temas que explorem direito penal ou processual penal, por exemplo. Já um auditor da Receita Federal valoriza a temática que está voltada à sua área de interesse, como direito tributário, por exemplo, é o tema com o qual ele vai se deparar. E ambos os candidatos, seja um delegado PF, seja um auditor da Receita, ou mesmo um analista dos tribunais, vai fazer uma dissertação. Qual o tipo de dissertação a ser exigido? Qual o perfil dessa organizadora? Isso sim vai ser objeto dessas nossas conversas, e os critérios de cada uma, ao aplicar as provas, serão pontuados, esclarecidos aqui ao longo dessa nossa preparação. Então, principais organizadoras: Fundação Carlos Chagas, CESP-UNB, ESAF e Fundação Getúlio Vargas. Estas serão foco das nossas atenções. Você que no momento se prepara para o concurso do Senado, objeto da nossa conversa, como a FGV vai analisar seu texto. Se seu foco é analista dos tribunais do trabalho, eleitorais ou dos tribunais de justiça, quando houver a prova discursiva, você também estará aqui por nós preparado. Conte comigo, até a conquista de uma vaga. Outra etapa da nossa conversa diz respeito a como planejar o nosso texto.
Geralmente, produzir uma redação é algo relacionado a problema de saúde. Frieza nas mãos, coceira na cabeça, dor de barriga, tudo acontece quando se fala o nome redação. E nós, ao nos familiarizarmos com o ato de planejar o nosso texto, nos afastaremos dessa problemática, dessa verdadeira mística que existe em torno da redação nos concursos. Afastar do nervosismo, da ansiedade, da expectativa e, sobretudo, dos erros cometidos nas redações, isso é fruto do treino que nós vamos fazer e da estratégia adequada para produzir os nossos textos. E algo com o que você vai começar a se familiarizar é com o fato de que seu texto será fruto de um planejamento. Tudo que você compuser por escrito vai ser planejado, roteirizado, e é isso que assegura o seu bom desempenho nos certames. Outro ponto dessa nossa conversa, as questões discursivas e os estudos de caso. Trataremos da modalidade de dissertação, de um modo geral, aquele tipo de texto cobrado em todos os certames. Em alguns casos, ele ganha uma especificidade. Um tipo de texto de dissertação é tratado como questão discursiva, em outros como estudo de caso. Ganharemos intimidade desse tipo de produção também. Como são as questões discursivas? De que forma elaborar um estudo de caso? Garantir o nosso sucesso por escrito é algo que vai fazer parte também, que vai incluir nessa nossa conversa os estudos de caso, as questões discursivas. Coerência e coesão textuais é outro tópico do nosso treinamento. Coerência e coesão, posso antecipar para vocês, são os dois requisitos mínimos qualificadores de um bom texto. O texto, para ser bem sucedido no concurso, precisa ter coerência e coesão. Então, grande parte das nossas conversas vai estar centrado na forma de como assegurar coerência aos nossos textos, de que modo buscar a coesão nos mecanismos de linguagem que fazem parte da nossa produção. O grande alvo do nosso curso será garantir coerência e coesão. E, além disso, mecanismos de coesão nos textos. Quais são os mecanismos de que lançaremos mão para conquistar esse nosso bom desempenho linguístico? As ideias são bem veiculadas quando são utilizadas as estruturas de linguagem capazes de conduzir as nossas intenções. Por isso, outro ponto da nossa conversa será o de como empregar os mecanismos linguísticos de coesão, como assegurar a coesão dos nossos textos. Além disso, temos também de nos voltar para as relações de sentido. A coerência textual, a ideia de coerência textual, vai estar associada às relações de sentido. As ideias são eficientemente conduzidas quando feito isso de forma coerente. Garantir coerência é garantir a arrumação das ideias. Garantir coesão, boa conexão de estruturas de linguagem. Então, a toda hora estaremos a falar de coerência, coesão, coesão e coerência. Olha, eu insistirei tanto nisso, e tenho insistido tanto que alguns alunos em alguns concursos ou cursos de preparação já começaram a me chamar Daniel Souza Coerência e Coesão. Lá está o professor Coerência e Coesão. Isso é tecla principal dessa nossa conversa. Estratégias de organização das ideias e das estruturas nos textos. Como garantir a articulação lógica do pensamento? Isso é o que garante seu bom desempenho. Então, não o que você diz, mas de que forma você diz no papel. Muitas vezes o que nós notamos nas redações problemáticas de concurso é que o candidato tinha amplo domínio do conteúdo, mas que não veiculou aquelas informações que ele possui na modalidade exigida no certame, na estruturação dos seus parágrafos. Então, qual a estratégia que nós vamos utilizar para garantir um bom desempenho nos concursos? Olha, para compor esse nosso roteiro de estudo, eu fiz uma grande pesquisa. Ao notar que nos últimos 10 anos, muitos candidatos eram mal sucedidos nos certames em decorrência do seu mau desempenho na prova discursiva, eu passei a analisar, a fazer uma coletânea de textos problemáticos nos concursos. Comecei a fazer uma coleção de redação problemática. As interessantes, que são as dos alunos que eu preparo, não eram objeto dessa nossa pesquisa. O que eu buscava mesmo era entender o que tem levado tanto candidato ao insucesso no certame. Resultado dessa pesquisa é que na minha casa não há espaço mais para móveis nem para deslocamento. Amontoaram-se redações problemáticas e em cada uma eu busquei entender
que é que tem levado o candidato ao problema? E a primeira resposta não é a gramática ou o desconhecimento da língua portuguesa. Segunda resposta não é a falta de domínio de conteúdo, não é o desconhecimento do tema que leva o candidato ao insucesso. E então, o que é que tem causado tanto problema? Esse nosso roteiro de estudo esclarece. Os candidatos têm pouca familiaridade com os mecanismos de articulação das ideias nos textos, não conhecem mecanismos linguísticos capazes de articular bem o pensamento, o texto fica sem coerência. O resultado disso, insucesso na divulgação dos resultados, quando divulgados os resultados. Outro fator é que o candidato não tem praticado, não tem escrito. E muitas vezes a redação recebe uma nota 0 não porque o candidato desconheça o assunto ou o tipo de texto, mas é porque o texto é ilegível. Por isso, a produção do texto no concurso terá uma grande ênfase nas nossas conversas. Estar diante do papel, manusear a caneta. Sabia que nos últimos 5 anos muita gente deixou de fazer isso? E outro fator, o candidato, geralmente, quando chega a um concurso em nível superior, ele passou 5 anos sem produzir uma redação. Basicamente, posso antecipar para vocês. A dissertação que é feita no concurso, por exemplo, para analista judiciário, execução de mandados em um determinado tribunal, é a mesma redação que ele já fez um dia no vestibular. Com a diferença? O nível de cobrança, a intensidade da cobrança. Lá no passado, você fez uma dissertação de 30 linhas porque queria buscar um curso de formação de nível superior. Concorria a uma vaga de um curso, do qual muita gente desiste, outros abandonam, mudam, entra em arquitetura, faz medicina, desiste, vai para curso de história, no final faz direito e passa a prestar muitos concursos. Agora você concorre a uma vaga no serviço público, estável, bem remunerado, principal objeto de desejo do brasileiro hoje. Resultado, as organizadoras precisam intensificar o nível de cobrança. E o que é que tem ocorrido? O candidato prestou um vestibular, lá no passado, lembram? Éramos todos jovens. Prestou um vestibular, cursou durante 5 anos, pelo menos, a faculdade, e agora concorre a um cargo de nível superior. Quando vai produzir uma redação, ele fez monografia, fez resumo, fez resenha, fez monográficos, trabalhos acadêmicos, mas não fez uma redação de 30 linhas no concurso. Então, geralmente, o candidato de nível superior, no mínimo, faz 5 anos que não escreveu numa modalidade de concurso. Outros têm utilizado o computador, o notebook, o tablet, a tecla do celular, mas não têm manuseado uma caneta esferográfica transparente e preta, que é a ferramenta básica de todo concurseiro, o profissional do concurso. Veja o sufixo eiro. Pois bem, o que é que tem ocorrido? O candidato não pratica. Por isso, daremos uma grande atenção à etapa de produção dos nossos textos. A construção do sucesso nos concursos vai estar relacionada, antes de mais nada, ao ato de pegar a caneta, deparar-se com o papel e preencher as linhas vazias. Você tem feito isso? Experimente analisar, nos últimos 2 anos, qual o dia em que você pegou um papel e uma caneta e escreveu 30 linhas sobre determinada coisa. Tire dessa lista de coisas que você lembrou, relatórios da empresa, resumo de matérias dos concursos ou mesmo uma redação de concurso. Um certo dia você chegou à sua casa, nos últimos 2 anos, e escreveu 30 linhas sobre algo. Se fez isso, está com um grande elemento em vantagem em relação aos demais candidatos. Geralmente não há essa prática. Eu ultimamente pergunto, quando ocorrem as grandes aulas, os grandes encontros de revisão em vésperas de provas, eu pergunto isso a 2.000, 3.000 alunos. Quem escreveu alguma coisa nos últimos 2 anos? A resposta é catastrófica. 10 mãozinhas estão lá em cima, 15 mãozinhas em meio a 2 ou 3.000 pessoas. Sintoma esse? Não escrevemos. No Brasil falamos muito, lemos pouco e escrevemos nunca. Resultado? Insucesso nos certames. Faremos o processo inverso. Desde já, comece a se familiarizar, a voltar a ter contato com caneta e papel. Esse convívio vai levá-lo ao sucesso. E com relação às suas produções, eu estou recebendo aqui um aviso do meu produtor que eu já posso divulgar uma informação fundamental. Contaremos
Atrelado ao Eu Vou Passar, contaremos com o site Redigir, com o qual poderemos fazer avaliação online das redações que vocês produzirem. O site ainda está em desenvolvimento pelo nosso querido João Antônio, mas, brevíssimo tempo, ao longo dessas nossas conversas sobre redação, já contaremos com o serviço de correção online, e isso vai ser um elemento fundamental para que você possa checar nos mesmos moldes dos concursos, com os mesmos critérios das organizadoras, de que maneira você vai ser corrigido nos concursos. Uma nota que você obtenha da nossa avaliação seria exatamente aquela mesma nota atribuída pelas diferentes organizadoras dentro do perfil de concurso que você vai produzir. Portanto, o diretor está satisfeito, já está avisado. O povo já vai poder contar também com a correção online. E ele, ao mesmo tempo, está dizendo aqui, pare de conversa e comece a preparar meu povo para passar no concurso. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeira noção, o que é um texto? Um acordo que nós vamos ter. Tente responder para você mesmo, com adjetivos do tipo bom, regular, ótimo, como é o texto que eu produzo. Se disse bom, não vai passar. Se seu texto é mais ou menos, não vai passar. Para que você possa dizer eu vou passar, afaste-se dos adjetivos problemáticos. Se você diz bonzinho, é muito próximo do ruim. É preciso que nós lembremos do poeta quando pensarmos no texto que nós vamos produzir. Lembra que o poeta diz, quando a gente gosta, a gente cuida. Então, o primeiro acordo que nós vamos firmar para produzir um bom texto é gostar do que escrevemos. Adoro escrever, repita isso comigo. Amo escrever. Meu texto é lindo, maravilhoso, sublime, esplêndido, inefável. Inefável, se nunca viu essa palavra, é aquilo sobre o que não se consegue falar. Veja que maravilha. Diga isso sobre o seu texto. Meu texto é a última Coca-Cola do deserto, gelada, com rodelinhas de limão, gelo e um canudo sanfonado para não ter problema. Ou seja, meu texto é muito bom. E a partir dessa relação afetiva com o texto que você produz, vai começar a cuidar de alguns aspectos que vai deixá-lo ainda mais aperfeiçoado para a modalidade dos concursos. O texto que é apenas bom não recebeu o carinho do seu autor. O texto que é bonzinho, ou mais ou menos, se você diz isso, também não está adequado à modalidade dos certames. Seu texto será perfeito, maravilhoso. E é esse texto perfeito e maravilhoso que vai assegurar a sua nota 10, a sua nota máxima, para garantir a conquista de sua vaga. Mas antes mesmo de que você comece a compor esse texto maravilhoso, é válido lembrar o que é um texto. Você vai produzir um ato comunicativo. Escreva, experimente escrever aí na sua casa, no material que você tem disponível, pegue a canetinha, entre em contato com um papel, uma folha em branco, que é isso que assusta muito o candidato, e escreva a noção de texto que vai nos acompanhar. Não se esqueça de que existe uma íntima relação entre linguagem e sociedade. A ideia de texto está intimamente associada à ideia de comunicação. Quando produzimos um texto, produzimos um ato comunicativo. E, a depender da linguagem utilizada, nós teremos um tipo de texto diferente. Quando você vai a um restaurante, existem aquelas imagens nas portas de toalete, que codificam o universo masculino e o universo feminino. Aquilo é um texto. Você certamente não se equivocou enquanto a porta que utilizaria para entrar no toalete. Aquilo é um texto. O sinal do trânsito é um texto. Seja ele sonoro do guarda, ou seja ele luminoso, farol vermelho, farol amarelo, farol verde, ali temos texto. Um simples polegar para o alto, no Brasil, com o qual você diz legal, beleza, ok, maneiro, a depender da sua região, você está produzindo um texto também. Texto é nada mais do que o uso da linguagem pelo ser humano para conduzir intenções. Quando um ser humano elabora uma intenção, possui uma intenção, transforma essa intenção em linguagem, conduz as suas intenções até o outro, por meio dessa linguagem, ele realiza um texto. Nós faremos um tipo de texto específico, o texto verbal, construído com palavras. Então, terei alguns cuidados a mais, porque a linguagem traz certas limitações. Ela impõe determinadas restrições quanto a grafia, estruturação de frases, construção de pausas.
Tudo isso que eu tenho muito tranquilamente na linguagem falada, veja que eu a todo momento estou a gesticular. Isso simplifica a nossa comunicação quando oral, falada. Uma modalidade de linguagem, um tipo de texto é o texto oral, o texto falado. Já na escrita, nós não contamos com esse gesticular e precisamos garantir entonação, pausas, tudo a partir da forma como utilizarmos os requisitos de linguagem, os mecanismos de linguagem que vão garantir o bom desempenho do nosso texto. Mas não se afaste dessa noção. A noção de texto se aplica à noção de ato comunicativo. Se você consegue transmitir bem as suas intenções a uma outra pessoa, na linguagem oral, agora vai cuidar de fazer isso por escrito. E lembre-se de que, no concurso público, de um lado estará você, de outro, um avaliador. Entre os dois, um papel escrito por você. Então, essa modalidade escrita deverá concretizar o ato comunicativo. Você é sugerido quanto a um tema, este tema deverá ser analisado, desdobrado, e a eficiência dessa análise vai estar associada à sua eficiência comunicativa. Não adianta você ter memorizado todos os artigos do Código Civil e ser capaz de tratar de um tema do direito civil brasileiro se não consegue transmitir isso de maneira eficiente, transmitir um ato comunicativo eficiente. Por mais conhecimento técnico, teórico, jurídico que você possua quanto a um determinado tema, ou então, ainda quanto a temas da atualidade, é preciso fazer isso com eficiência comunicativa. Não se afaste dessa noção. A noção de texto se aplica à noção de comunicação. Um texto eficiente, um texto que aprova, é um texto que comunica. Portanto, noção primeira de texto, um texto é um ato de comunicação. No nosso material, você tem vários espaços para registrar as noções que nós vamos compor aqui. É importante que você conviva com o papel e com a caneta. Mesmo que você disponha de livros sobre redação e tenha nosso acompanhamento aqui online, você precisará conviver com a caneta. Sabiam que na coletânea de redações que eu possuo, problemáticas, muitas delas obtiveram nota 0 devido ao fato de não serem lidas? Ilegibilidade é um problema que tem acompanhado muitos candidatos. E eu vou trazer aqui, ao longo do curso, vários exemplos para que você aprenda também o que não fazer. Teremos várias histórias de sucesso a registrar e a exemplificar, para que possamos até aprender com aqueles que já conquistaram vagas nos concursos. E teremos também alguns exemplos, alguns paradigmas de o que não fazer nos certames. Um grande inimigo do candidato é a caligrafia. E isso decorre, sobretudo, do fato de ele não conviver com a escrita. Então, quando surgirem linhas vazias no nosso material de apoio que você tem em mãos, aproveite para exercitar o ato de escrever com a caneta. E não se afaste dessa primeira noção de texto. O texto é um ato comunicativo. É uma forma de uso da linguagem por meio da qual você levará ao seu leitor as intenções que possui. Um detalhe é que nós produziremos um texto verbal, que é o texto feito com palavras. Quando ele possui outra forma de linguagem, nós chamamos de texto não verbal, seja ele o gestual, o composto com ícones, o chamado texto iconográfico, a pintura, o texto pictórico, o texto sonoro, são textos não verbais. Nós faremos um texto verbal, e a linguagem verbal, que é aquela composta com palavras, exige determinados requisitos quando feita de maneira escrita. É a eficiência no uso da língua escrita do português do Brasil que vai garantir também o seu bom desempenho na produção de um texto. Para que ele seja um ato de comunicação concreto, você precisará conduzir suas intenções. E isso vai resultar do bom ajuste que você fará no uso da língua portuguesa. Portanto, fundamental nessa nossa primeira conversa é termos claro como nós vamos proceder ao longo desse curso e de que maneira garantiremos o bom desempenho nos nossos certames. Esse bom desempenho será fruto de uma boa comunicação com o nosso avaliador. De um lado está você, de outro um leitor. Já experimentou pensar nesse leitor? Ele é ao mesmo tempo um avaliador. Candidato quer passar. Avaliador quer reprovar. Ele tem algumas vagas e tem muitos candidatos. Um quantitativo enorme de redações. O objetivo dele, excluir, eliminar. E para isso,
vai tentar identificar problemas na sua produção. Nós vamos nos afastar desses problemas, frequentemente, literalmente caçados pelos avaliadores. Quanto mais nos afastarmos dos problemas da redação, melhor será o nosso desempenho na prova discursiva. Portanto, acordo primeiro, ame o que escreve, adore escrever, julgue seu texto como lindo e comece a aperfeiçoá-lo aos moldes do concurso. Meu texto é perfeito, mas eu dou cada bobeira na concordância, vou cuidar disso. Meu texto é muito maravilhoso, mas minha caligrafia é problemática. Meu texto é tudo de bom, mas não está aos moldes do que a Fundação Carlos Chagas exige, ou do que o CESP-UNB espera. Deixarei aos moldes do que a ESAF estabelece. Isso é cuidar do bom desempenho da dissertação no seu concurso. Até a próxima conversa, quando trataremos dos pontos específicos das modalidades textuais nos concursos e de como garantir o nosso bom desempenho por meio da nossa escrita. Grande abraço.